Você já ouviu falar de um livro que ninguém no mundo consegue ler? Não, não é ficção. É um mistério real, que já dura mais de um século. Prepare-se para conhecer a história do manuscrito de Voynich, um enigma que desafia as mentes mais brilhantes do nosso tempo. Tudo começou em 1912, quando um comerciante de livros raros, chamado Wilfred Voynich, se deparou com um manuscrito peculiar em um colégio jesuíta na Itália. À primeira vista, parecia um livro medieval como tantos outros, mas bastava folhear suas páginas para perceber que aquilo era algo único. As páginas de pergaminho estavam repletas de ilustrações de plantas que não existem em nosso planeta, diagramas astronômicos que não correspondem a nenhum céu conhecido e figuras humanas em situações bizarras mergulhadas em líquidos verdes e conectadas por tubos estranhos. Mas o mais intrigante de tudo era o texto. Centenas de páginas escritas à mão em um alfabeto desconhecido, com palavras que não se assemelham a nenhuma língua, antiga ou moderna. Desde sua descoberta, o manuscrito de Voynich se tornou uma obsessão para criptógrafos, linguistas, historiadores e até mesmo para agências de inteligência. Durante a Segunda Guerra Mundial, os maiores decifradores de códigos do mundo, os mesmos que quebraram o código Enigma dos nazistas, tentaram decifrá-lo e falharam completamente, o que torna esse código tão impossível de quebrar. A escrita flui de forma natural, como se fosse a língua materna de quem escreveu. As palavras se repetem com uma frequência que sugere uma estrutura lógica, com regras gramaticais próprias. Não parece ser um amontoado de símbolos aleatórios. É como se estivéssemos olhando para uma língua real, mas de um mundo que não é o nosso. Com o avanço da tecnologia, a esperança de resolver o mistério se renovou. Cientistas usaram datação por carbono -14 e descobriram que o pergaminho foi feito no início do século XV, entre 1404 e 1438. Isso descarta a teoria de que o próprio Voynich teria forjado o livro. Ele é autenticamente antigo. Mas quem o escreveu? E por Q. As teorias são tão fascinantes quanto o próprio livro. Uma das hipóteses mais populares é que seja um tipo de manual de medicina ou botânica. As ilustrações de plantas, embora fantásticas, possuem detalhes impressionantes de raízes, folhas e flores. Será que era um registro de plantas medicinais de uma civilização perdida, ou talvez de espécies que foram extintas há muito tempo? A seção balneológica, com as figuras humanas em banheiras e tubos, poderia ser um guia de tratamentos de saúde, talvez relacionados a fontes termais. Outra teoria sugere que o manuscrito é um trabalho de alquimia. Os alquimistas medievais frequentemente usavam códigos e linguagens secretas para proteger seus conhecimentos sobre a transmutação de metais e a busca pelo elixir da vida. Os diagramas cósmicos e as plantas estranhas poderiam ser representações simbólicas de processos químicos e filosóficos. Talvez o livro contenha a fórmula para a pedra filosofal, escondida em uma linguagem que só um iniciado poderia entender. Mas e se não for nada disso? E se o manuscrito de Voynich for a maior farsa da história? Alguns pesquisadores acreditam que ele foi criado com o único propósito de enganar pessoas ricas e poderosas, como o imperador Rodolfo II de Praga, um conhecido colecionador de objetos curiosos e ocultos. Um charlatão inteligente poderia ter criado um livro indecifrável para vendê-lo por uma fortuna, sabendo que ninguém conseguiria provar que era falso. Se for uma farsa, é uma obra de gênio, pois conseguiu enganar o mundo por mais de 600 anos. Nos últimos anos, a inteligência artificial entrou na corrida para decifrar o Voynich. Pesquisadores alimentaram supercomputadores com as imagens e o texto, na esperança de que algoritmos pudessem encontrar padrões que o cérebro humano não consegue ver. Houve alguns momentos de grande excitação. Uma equipe de cientistas canadenses, por exemplo, usou automóvel para sugerir que o texto estava escrito em hebraico antigo, mas com as letras embaralhadas. Eles até conseguiram traduzir uma frase que faria sentido no contexto. Algo como: ela fez recomendações ao sacerdote Homem da caça, e a mim e ao povo. No entanto, outros especialistas revisaram o método e o
consideraram falho. Nenhuma tradução convincente foi confirmada até hoje. Outra tentativa recente veio de um acadêmico britânico, que afirmou ter decifrado o Serece e que se tratava de uma forma de proto-romance, uma língua precursora do português, espanhol e italiano. Ele disse que o livro era um compêndio de conhecimentos para mulheres da nobreza. Essa teoria também foi recebida com muito ceticismo pela comunidade acadêmica e rapidamente desacreditada. Cada vez que alguém clama ter resolvido o enigma, a solução acaba se mostrando apenas mais um beco sem saída. O manuscrito parece ter uma defesa perfeita contra a nossa compreensão. Ele parece ter uma linguagem, mas não segue as regras de nenhuma linguagem conhecida. Ele parece ter um propósito, mas esse propósito permanece completamente oculto. As ilustrações, em vez de ajudar, só aumentam a confusão. Vemos plantas que são uma mistura de diferentes espécies, signos do zodíaco com estrelas a mais, e pessoas em situações que desafiam qualquer interpretação lógica. O que é fascinante é que o manuscrito de Voynich é um espelho das nossas próprias obsessões e da nossa necessidade de encontrar sentido em tudo. Um botânico olha para ele e vê um herbário. Um astrônomo vê um mapa estelar. Um historiador da medicina vê um manual de saúde. Cada um projeta no livro aquilo que conhece, mas o manuscrito permanece em silêncio, impassível. Hoje, o manuscrito de Voynich está guardado em segurança na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos da Universidade de Yale. Nos Estados Unidos, ele foi totalmente digitalizado. Então qualquer pessoa no mundo pode acessar suas páginas online e tentar a sorte em decifrá-lo. Milhares de amadores e profissionais continuam essa busca, trocando ideias em fóruns na internet e publicando novas teorias a cada ano. A grande questão permanece: será que um dia vamos desvendar seus segredos? Ou o manuscrito de Voynich foi projetado para ser indecifrável para sempre? Talvez seu verdadeiro autor, um gênio, um louco ou um vigarista do século XV, esteja rindo de nós através dos séculos ao nos ver quebrar a cabeça com sua criação. Uma coisa é certa: enquanto o código não for quebrado, o manuscrito de Voynich continuará a nos fascinar, a nos inspirar e a nos lembrar que mesmo na era da informação, ainda existem mistérios profundos que a nossa inteligência não consegue alcançar. Ele é um testamento à complexidade da mente humana e um convite aberto para a maior caça ao tesouro intelectual da história. E você? Qual é a sua teoria? Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!